Opa, e aí galera, beleza? Então a gente teve uma introdução já para uma ideia do que é a química orgânica, essa parte que a gente vai ver daqui para frente. Hoje vamos começar aqui a falar das funções orgânicas. Lembra lá da inorgânica quais são as funções inorgânicas? Eram poucas que a gente viu, né? Que a gente viu a fundo: ácido, base, sal e óxido. Falamos ali de hidreto, falei alguma coisa de fluoreto, mas essas são as principais. Aqui na orgânica nós temos várias, tá? E vamos ver certinho todas essas funções orgânicas e a nomenclatura, como é que dá um nome para todas. Vocês vão ver que a regra geral de nomenclatura segue, todas essas funções vão seguir uma regra geral de nomenclatura e daí a gente vai mudar principalmente o sufixo. Mas já vamos começar aqui na aula vendo isso certinho. Bom, para quem está começando agora, meu nome é Luiz Eduardo Aleotti. Vamos junto? Vamos começar aí. Então, para relembrar o que é uma função química, né? É um conjunto de substâncias com propriedades semelhantes. É isso que a gente comentou lá na inorgânica. Aqui a gente acrescenta aqui, ó, caracterizadas por um grupo funcional. O que é um grupo funcional? É um conjunto de átomos que é comum a todos. Tá? Vocês vão ver isso aos poucos. Aqui, vamos começar falando de hidrocarbonetos. Ele não tem um grupo funcional, não tem alguma coisa assim que caracteriza. Na verdade, o que caracteriza ele é a ausência de um grupo funcional. Vamos ver isso depois. Mas vocês vão ver lá substâncias que terminam com OH, com C-OOH, que tem nitrogênio. Isso aí a gente vai ver certinho. Isso é um grupo funcional. É um grupinho de átomos, uma parte ali de átomos que estão presentes em todos os membros, né, dessa função química. Então, hidrocarboneto, o que é isso? É a primeira que a gente vai ver. É a mais simples aqui da orgânica. Lembra que na aula passada a gente caracterizou, disse que a definição moderna para a orgânica é o estudo dos hidrocarbonetos e seus derivados? É porque o hidrocarboneto é a base, né? É a substância mais simples aqui da orgânica. E o que é um hidrocarboneto? Ó, hidrocarboneto, hidrogênio e carbono. São compostos que têm exclusivamente carbono e hidrogênio, mais nada. Se só tem carbono e hidrogênio, é um hidrocarboneto. Então, a nomenclatura geral aqui dos hidrocarbonetos, e na verdade não só dos hidrocarbonetos, de toda essa parte de toda a orgânica, ela é feita aqui pela IUPAC. O que é essa IUPAC? É a União Internacional de Química Pura e Aplicada, né? A sigla, obviamente, está em inglês, não está em português. Então, quando você vê lá na tua prova, vê alguma coisa, nomenclatura IUPAC, é a nomenclatura oficial. É uma nomenclatura que segue regrinhas. Porque vocês também vão ver aqui que tem vários dos compostos, eles têm nomes particulares. O que são esses nomes particulares? A pessoa que descobriu resolveu pôr um nome. Né? Muitas vezes a pessoa colocava um nome de acordo com de onde vem isso. Tinha lá ácido fórmico, porque vem tipo de formiga, uns negócios desse tipo. Nada a ver. Né? Melhor a gente seguir a classificação, ter uma regra de nomenclatura que pelo nome a gente saiba o que é, em vez de ter que ficar decorando formulinha, né? Mas infelizmente vão ter alguns nomes que vocês vão precisar decorar. Essa regra da IUPAC sempre segue isso aqui, ó. Você sempre vai ter um prefixo, um intermediário e um sufixo. Então o nome vai ser formado por 3 partes. O que é esse? No mínimo 3 partes. Depois a gente vai, mais pra frente, vamos falar de umas substâncias maiores que têm mais nomes. Mas então, o que significa o prefixo? O que é o prefixo que a gente coloca? É o número de átomos de carbono na cadeia que a gente está classificando. Caso seja ramificado, esse aqui a gente vai falar da cadeia principal.
por enquanto, não vamos chegar lá. Hoje só vamos falar dos hidrocarbonetos de cadeia normal, cadeia ramificada, lá na próxima aula. Então, o prefixo vai ser o número de átomos de carbono nessa cadeia principal. Como assim? Bem simples aqui, ó. Um átomo de carbono, né, por exemplo, ou no caso, o único exemplo de hidrocarboneto, CH4. Um átomo de carbono, met. A gente vai usar esse prefixo met. 2, et. 3, prop. 4, but. Tá? Esses 4 aqui tem que decorar, porque são nomes diferentes. São só aqui na orgânica que existe, que tem essa nomenclatura assim. Né? Met, et, prop, but. Met, et, prop, but. Tem que decorar esses 4. O resto, a gente precisa ficar decorando? Não, né? O resto é mais intuitivo. Né? Todo mundo sabe que o Brasil é pentacampeão. Então 5 é pente. Né? Próxima vez que ganhar vai ser o quê? Hexa. Depois, hepta. Só que a gente para aqui. Daí, octa, nona, deca. Né? Só que a gente para aqui na consoante. Não coloca outra vogal. Porque essa vogal vai lá para o meio. Ah, e se tiver mais do que 10 carbonos, só colocou 10 nessa tabelinha? É bem simples. Né? Aí você vai esquecer esses 4 primeiros que são diferentes e pensar na lógica. Daí vai ser undec, dodec, tridec, tetradec, pentadec, hexadec, heptadec, octadec, nonadec. Tá? Você não vai ter que desenhar e nem ver nada com tantos carbonos assim. Né? Então, saber met, et, prop e but. Esses precisa saber. O resto, intuitivo, né? Já é como a gente usa. Então, aquele é o prefixo, diz o número de carbonos. E o intermediário? Esse intermediário vai indicar o tipo de ligação entre carbonos. Como assim tipo de ligação? Se ele faz ligação iônica ou covalente? Não, né? Claro que não. Carbono só faz covalente. Mas o que é o tipo de ligação covalente? Simples aqui. Não só simples. Se você tem ligação só simples, a gente vai colocar um an. Se a gente tem uma dupla, vai ser en. Uma tripla vai ser in. Se tiver duas duplas, daí vai ser di, en, porque tem duas duplas. Se tiver, esses são os principais, mas pode ter duas triplas? Pode, daí vai ser di, in. E se tiver uma dupla e uma tripla, vai ser enin. Tá? Você só vai colocar isso aí. Mas como assim? Bom, você vai pegar lá. Ah, eu tenho 2 carbonos só fazendo simples. Então ele vai ser um et an. Vai ser etan. E falta o sufixo. Mas a gente já vai ver isso aí certinho. Tá? Sufixo é o que vai indicar qual é a função. Aquele prefixo e o intermediário vão servir para todas as funções aqui orgânicas. E é o sufixo que vai indicar qual é a função que a gente está falando. Aqui para hidrocarbonetos, que é o mais simples, também é o sufixo mais simples. O sufixo é o. Então a gente só vai pegar aquilo lá e colocar um o. Se eu tinha et, an, o, etano. But, an, o, butano. But, en, o, buteno. Dec, in, o, decino. Né? Simples. Agora a gente vai ver essa classificaçãozinha dos hidrocarbonetos, eles são divididos em alguns grupos. Tá? E a gente vai dar uma olhadinha aqui em cada um deles.
Primeiro grupo, que é o mais comum, são os alcanos. Ó, uma dica aqui, ó. Tem an no nome. Se ele tem an no nome, ele só vai ter simples ligações. Então, o alcano são os hidrocarbonetos de cadeia aberta e saturada. Tá? Aqui a gente está falando só dos hidrocarbonetos de cadeia normal. Cuidado, tá? Aqui só cadeia normal. Cadeia ramificada lá para a próxima aula. Tá? São alguns tipos aqui na cadeia normal. Então, primeiro, alcano. An. An só tem ligação simples. A cadeia é aberta e é saturada. Então, como é que vai ser? O prefixo, que é o número de carbonos, mais an, mais o. Ou seja, mais ano. A gente já viu ali, né? Não precisava repetir certinho, mas é isso aí. É a mesma coisa que a gente viu ali. O an representa os tipos de ligação e o o representa que é um hidrocarboneto. Então, os exemplos aqui. O CH4, que eu tinha falado. CH4 tem um carbono. Um carbono é met. Então, é met, ano, metano. Com 2 carbonos. Dois carbonos, 2 é et. Etano, etano. Aquele composto que eu usei um monte lá na última aula. Tá? Vou colocar aqui os Hs assim. Quatro é but, butano. Ah, e se fosse esse aqui? Também é 4, né? E só tem simples, então é um butano também? Cuidado! A gente está trabalhando com cadeia normal. Esse aqui está ramificado. Tá? Bem simples os alcanos, beleza? O próximo são os alcenos. Senos em. Em significa que tem uma dupla. Então, são os hidrocarbonetos de cadeia aberta com uma dupla. Como que vai ser? Vai ter o prefixo e mais eno. Mais em, mais o. Né? Por exemplo, com um carbono, como é que fica? Não dá, né? Como é que se só tem um carbono, ele não pode fazer dupla com outro carbono. Lembra que essas duplas são com carbono. E também não dá para fazer dupla com hidrogênio. Então, o menor que a gente tem é um assim. O que é esse aqui? 2 carbonos. Né? 2 carbonos é et. Eteno. Se eu tiver 3 carbonos, três é prop, esse é o propeno. Né? Mas esse composto é uma coisa. E esse composto aqui como é que eu diferencio esses dois compostos? Resposta: não diferencia, eles são a mesma coisa. Os dois são propenos. Né? Lembra
que a gente não vê que as moléculas não são bidimensionais, elas são tridimensionais e estão rodando. É como se você estivesse vendo ele do outro lado, né? Você deu a volta e está vendo ele. É a mesma coisa, não diferencia não. Mas a partir desse aqui, ó, por exemplo, e aqui, buteno. E aí? Esses são o mesmo? É só virar? Não, né? Esses aqui são coisas diferentes. Vão ter algumas propriedades levemente diferentes. Não é a mesma coisa. E aí, como é que a gente faz? Ó, presta atenção no que está escrito aí. A gente tem que sempre indicar a posição da insaturação. O que é a insaturação? No caso aqui, a dupla. Como que a gente vai indicar? Colocando um número e tracinho. Tem dois jeitos de falar, na verdade. A gente vai pegar lá. Vou usar o mesmo composto aqui. Opa, aqui é H2, H2 e H3. Aqui é H3, H3. Tá? Aqui, ó, tem dois jeitos, tá? O jeito mais antigo e que eu acho mais bonito de falar, mas que já está caindo, a gente vai indicar com o número do carbono aonde está começando essa dupla antes do nome. Então seria assim, ó, a gente coloca o número 1, tracinho 1, buteno. Sempre vai separar esse número do nome com o tracinho. Como que eu sei qual é o carbono? Por que eu comecei a contar daqui? Ah, porque a gente escreve da esquerda para a direita, né? Claro que não. Claro que não. Tá? A gente tanto faz, lembra? A outra lá, o composto anterior, o propeno, que tanto faz. Na verdade, a gente vai chamar de 1 o carbono que estiver mais perto da nossa dupla, tá? Esse aqui ainda é assim. Mas o jeito mais usado, e que eu acho ruim, porque eu acho ruim de falar, mas é o mais usado, é o que vocês vão mais encontrar, é colocar esse número no meio da palavra. Então, ao invés de ser um buteno, seria but-1-eno. Sempre separando o número da palavra por hífen, tá? Então, são os dois jeitos. A gente sempre tem que indicar aonde está. Olha só. Não, nesse caso aqui, na verdade... Opa! Espera aí que eu vou reescrever porque eu fiz besteira aqui, né? Vocês viram. Esse aqui não é o but-1-eno. O but-1-eno seria o de cima ali, né? Mesma coisa que o 1-buteno. Esse aqui, desculpa aí, galera, erro meu. Esse aqui não está começando no 1, está começando no 2. Então, esse é um but-2-eno. Beleza? A gente vai colocar o carbono que está começando.
Posso ter um but 3-eno, um but 4-eno? O que você acha? Não, né? Por que não? Vamos pensar aqui nesse composto. Vamos ver se está certo. Tá, né? Esse composto aqui, qual que ele é? Ele é um but 3-eno? Não, né? Ele é a mesma coisa que o de cima. Ele só está invertido. A gente começa a contar do mais perto da insaturação. Então é 1, 2, 3, 4. Esse aqui é um but 1-eno ou um buteno. Mesma coisa, mesmo composto os dois. Beleza, galera? Tá? Não esquece que tem que pôr a posição da insaturação. Claro, se for um eteno, um propeno, não precisa, porque não tem posições diferentes. A partir do but, precisa. Bom, depois de a gente ter visto alcano e alceno, imagino que vocês já consigam imaginar o que vem pela frente. Será an, en, agora falta o in. São os alcinos. Né? Não tem a menor dúvida do que é, né? Cadeia aberta e insaturada. Esse tem uma tripla ligação. Vai ter um prefixo e terminando com ino. Tem metino? Não tem metino, né? Mas tem o etino. Tem o propino, né? Aquele composto bem usado aqui no Brasil hoje em dia. Vocês devem estar de olho. Sim, foi uma piada ruim. Ó, o propino. Faz diferença? Aqui eu tenho que pôr a posição? No propino não faz diferença a posição. Né? Tanto faz se a tripla no começo, nesse carbono aqui ou nesse carbono, é a mesma coisa, é só invertido. Mas assim como lá nos alcenos, eu preciso pôr a partir do but. Esse aqui seria o 1-propino, ou prop-1-ino. Que eu poderia passar para cá, daí claro, tem que apagar, tem que pôr aqui CH3 e apagar esse H. Né? E esse aqui vai virar o 2-propino. Aliás, 2-butino. Ou but-2-ino. Beleza? Tranquilo, né? Mesma coisa, só coloca in. E agora? Nosso quarto aqui são os alcadienos. Já devem estar ligados de em. Tem duas em, são duas duplas. Aberta e saturada com duas duplas. Simples, né? Vai terminar, vai ter o prefixo e vai ter dieno. Agora um cuidadinho. Porque a gente vai ter que indicar os dois, o número de onde estão as duas duplas. E a gente sempre separa dois números com vírgula. E separa número e nome com hífen. Tá? Então, um exemplo aqui. Vamos lá. Já com nesse aqui.
Posso ter esse composto aqui e posso ter esse composto aqui, né? Falta ainda dar uma arrumadinha. Poderia ter as duplas lá para o começo? Poderia. Mesma coisa, né? Lembra que é só inverter a ordem. O que é esse aqui? Os dois são butadienos. Só que eles não são iguais, né? Esse aqui, a gente pode, tanto faz, chamar qual é o carbono 1. 1, 2, 3, 4. Esse aqui vai ser o 1, 3, butadieno. Por que 3 e não 4? Porque é sempre o menor carbono em que está essa dupla, né? É o 1 e o 3. 1, 3, butadieno. E esse de baixo? Ah, ele é o 2, 3, butadieno. Não, né? Sempre começa, a gente conta a extremidade que for mais perto de uma dupla. Então, esse aqui, ó. Esse é o 1, esse é o 2, esse é o 3... e esse é o 4. Ele vai ser 1, 2 butadieno ou ele vai ser o buta 1, 2 dieno. Tá? Sempre separa número de palavra com tracinho, com hífen, e separa números com vírgula. Também poderia ser, você também pode encontrar, em vez de buta 1, 2 dieno, como but 1, 2 dieno. Tá? Mas a gente coloca aqui, coloca esse A para poder falar melhor, né? Em vez de falar butadieno, deixar um T mudo, coloca esse A ali. Poderia ser um pentadieno também. Tá? Então a gente sempre vai colocar o 1 na extremidade mais perto de uma dupla. Se as duas extremidades estiverem igualmente perto, a gente coloca na mais perto da próxima dupla. E se elas estiverem igualmente perto e não fizer diferença, a gente coloca na esquerda porque é mais fácil, né? Mas como assim igualmente perto e ver em posição da outra dupla? Vamos ver. Faz diferença, né? Se vai fazer, se está igualmente perto dali, isso só vai fazer diferença lá nas ramificadas, tá? Vamos ver isso próxima aula direitinho. Só pensar que a gente vai colocar no mais perto, na extremidade que estiver mais perto de uma dupla. Beleza? Tem mais alguns ainda. Agora a gente vai ver os ciclanos. Também meio óbvio, né? O que era AN? São cadeias saturadas. Só tem ligação simples. Ciclano significa um ciclo saturado. Vai ser uma cadeia fechada e saturada. Como que vai ser o nome? A gente vai falar ciclo, o prefixo e ano. Ó. Como que é o nome desse aqui? Ciclo propano. Ciclo propano. Isso aí é a mesma coisa? Lembra lá da representação com bastões que eu falei que era importante? Isso aí é a mesma coisa que isso aqui. Se eu só desenhar um triângulo, é um ciclo propano. Um quadrado é um ciclo butano. Hexágono, ciclo hexano. Se for um pentágono, é um ciclo pentano.
Fácil, né? E aqui é o nosso sexto, é o cicleno. Vai ser cadeia fechada e insaturada por uma dupla ligação. A gente vai escrever ciclo, prefixo, eno. Né? Por exemplo, ali... Isso aqui. Esse aqui é o ciclo propeno. Preciso pôr a posição da dupla? Não faz diferença, né? É só girar o triângulo. O 1 sempre vai ser o da dupla. Então, isso aí é um ciclo propeno. Se tivesse a dupla aqui, o 1 viraria aqui. Daí viraria um ciclo propeno também. E aqui tanto faz. Né? E isso não só para ir. Pode ser para o ciclo buteno, dá na mesma. É só girar o composto. Para o ciclo penteno, também dá na mesma. Só vai fazer diferença quando a gente vai falando de ramificação lá para frente. E como que eu represento isso em forma bastão? Ciclo propeno. Ciclo buteno. Ciclo hexeno. Tranquilo? Eu poderia falar dos ciclinos. Sim, é só colocar um in a mais, mas aí já é pouco que existe, tá? Estamos falando dos grupos principais. E aqui é o último dos hidrocarbonetos principais, que são os aromáticos ou arenos. Tá? Lembra o que é aromático? Já vamos relembrar. Mas vai ser a cadeia fechada que tenha esse anel benzênico ou aromático. Lembra? Aromático é o que tem o anel benzênico. Já lembramos o que é. Esse aqui, ele só tem nomes particulares. Não tem assim, não tem a regra do nome. Né? Lembra o que é o aromático? É aquele negócio assim. Horrível esse desenho. Lembra? É um conjunto com 6 carbonos com duplas e simples alternadas. Isso aqui é um aromático, que é um anel benzênico. Tá? Não é um ciclo hexatrieno. Tá? Você não vai encontrar isso como ciclo hexatrieno. Na verdade, ainda seria tipo... Seria Seria o 1, 3, 5 ciclo hexatrieno. Ou hexatri 1, 3, 5 eno. Não, né? O nome disso aqui é benzeno. Aqui a gente só vai ter nomes particulares. Os principais são o benzeno, que é representado. O jeito mais comum de encontrar ele, a gente viu na aula passada, que é assim. Isso aqui é o benzeno. Você pode ter também o outro, segundo mais comum, é quando você tem 2 desses grudados, assim. Esse aqui é o naftaleno. Tá? Vamos ver o nome de outros que são parecidos com isso aí
e que também tem nomes particulares mais para frente quando a gente vai vendo umas outras funções. Beleza, galera? Bastante coisinha para decorar, né? Importante decorar de verdade. O que é? Match, et, prop, boot. Simples é an, dupla é em, tripla é in. Hidrocarboneto termina com o. Se você tiver essas três informações, a gente consegue dar o nome de quase todas as substâncias aí de cadeia normal. Não entramos na ramificada ainda. E se for cadeia fechada, é ciclo antes. Beleza? Então é isso aí, galera. Valeu, obrigado pela atenção. Estão com dúvida? Entra lá no site da Cultive, deixa sua dúvida lá no fórum. Vamos resolver essas dúvidas aí. Então continue estudando, que a orgânica está só começando. Temos bastante caminho pela frente. Beleza, galera? Então até a próxima. Fui!